Muito bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja com você nessa manhã. Que alegria, né, a gente estar reunido. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui, coisas que eu aprendi com o pastor Laci são pesquisas, não é? Quantos aqui já assistiram aquele filme, O Show de Truman? Ó, uma boa parcela de pessoas. Às vezes não tem, às vezes você não sente aquela sensação como se você tivesse dentro de um espetáculo, dentro de um filme, parece que alguém está visualizando assim a sua vida. O Show de Truman ele fala um pouco sobre isso. Uma pessoa que vivia a sua vida comum, rotineira, casamento, e de repente ele descobre, como se estralasse o dedo assim, que algo estava errado. E ele vê que ele está dentro de um grande filme, né? Dentro de um espetáculo. A série que a gente vai conversar nessas próximas 3 semanas, ela vai trabalhar com essa dinâmica, a dinâmica do espetáculo. Hoje parece que tudo que nós fazemos é algo que busca uma performance, é algo que busca que as pessoas elas possam de alguma forma ver aquilo que nós estamos fazendo. Introduzindo esse tema, alguém pode me ajudar na projeção, por gentileza? Introduzindo esse tema, o espetáculo é quando tudo o que fazemos se torna algo para ser visto, algo para ser aplaudido, algo que a gente faz para receber alguma coisa em troca. Esse tema ele surge com esse autor, Guy Debord, que ele escreveu sobre a sociedade do espetáculo. Há muitos anos atrás, ele escreveu um livro com esse mesmo título, A Sociedade do Espetáculo. Ele diz que tudo o que era diretamente vivido se esvai na fumaça da representação. Quando tudo o que nós fazemos ele se torna algo para ser visto, apreciado, parece que a gente não consegue de fato segurar o que de fato é real e o que é apenas uma representação para outras pessoas. Então, ao longo dessas próximas 3 semanas, a gente vai falar sobre 3 grandes espetáculos. Hoje, nós vamos falar sobre o espetáculo do consumo e como esse espetáculo ele está na nossa vida, como que o consumo ele se tornou quase que uma segunda natureza nossa. Não tem pessoa aqui em todo esse auditório que possa dizer eu não consumo nada. Todos nós consumimos. O ponto é o que nós consumimos e o que aquilo que consumimos faz com a gente, como nós nos tornamos aquilo que nós consumimos. Olha só, passa para mim, por favor. Quando a gente pensa sobre consumo, esse autor, Martin Lindstrom, ele fez uma pesquisa sobre neuromarketing. O que está na nossa mente, nos nossos neurônios, que faz com que a gente compre. Ou melhor, por que as pessoas compram o que compram? Já parou para pensar nisso? Por que você compra aquilo que você compra? Talvez se agora, não nesse momento, mas depois que você sair dessa celebração, você poder pegar o seu Mercado Livre, você ver o que está lá no seu carrinho, da Shopee, da Shein. Por que que você está comprando aquilo que está lá? Aquilo de fato é uma necessidade que você tem ou você apenas compra para saciar algo que está no seu coração, um vazio existencial? Esse autor, ele dá 2 respostas possíveis. A primeira é que nós compramos porque nós queremos obter uma recompensa. Talvez você está vivendo uma semana assim, daquelas muito conturbadas, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e você precisa obter de alguma forma algo que possa te trazer assim satisfação. Então você está consumindo determinada coisa para obter uma recompensa. Isso não se refere apenas à compra de um material, de um livro, de qualquer coisa, de uma roupa, mas isso também se refere àquilo que nós consumimos nas telas. Por que nós consumimos o que consumimos? Por que assistimos o que assistimos? Porque nós queremos, de certa forma, ter alguma recompensa, obter algo em troca. Mas o segundo aspecto é o pertencimento. Nós consumimos para se tornar parte de um ambiente, de um grupo. Se você se lembrar, talvez, da época da sua escola, da sua adolescência, já aconteceu com você?
de você ver um amiguinho que comprou determinada coisa e de repente há uma ânsia assim no seu coração, uma vontade de ter algo igual. Um iPhone. Seu amigo comprou o novo iPhone e aí você que tem um iPhone talvez inferior sente aquela vontade. Ah, por que não, né? Por que eu não posso também ter o mesmo iPhone que o meu amigo? Isso acontecia comigo sempre com videogame. Eu tenho um primo chamado Carlinho que ele sempre era o primeiro a comprar o PlayStation. Saiu o PlayStation 1, ele foi lá e comprou o 2, o 3 e assim por diante. Eu lembro que quando ele comprava, nós íamos um domingo à tarde, passávamos a tarde jogando videogame com ele, e quando voltava, eu sou o caçula, entre dois irmãos, meu irmão falava assim: vai lá chorar pro pai lá, porque se você chorar, ele vai dar para você. Aí passava uma semana assim, chorando, fingindo que estava doente, para ver se a gente podia ganhar esse PlayStation. Mas de onde vem isso? Isso é uma ânsia que está no nosso coração de nós pertencermos. E isso se refere a todas as coisas da nossa vida. Ou nós estamos consumindo para nós obtermos uma recompensa em troca, ou nós estamos consumindo para alcançar um pertencimento, fazer parte de um time de pessoas que fazem as mesmas coisas. Nós somos formados por tudo isso. Agora, quando a gente olha para esses dois lados que é trazido por esse autor, apontando o grande problema do consumo, a lógica do porquê nós consumimos, nós, enquanto brasileiros aqui, a gente se encontra com uma grande manchete, que é essa aqui. Ó. Hoje, 80% dos brasileiros já sofreram com dívidas em cartão de crédito. Se é parte desses 80%, não fique, de certa forma, constrangido, porque quase que todos nós aqui, isso é unânime. Ou você já sofreu para pagar, ou você está sofrendo, ou você sofrerá com dívidas do cartão de crédito. Isso vai aumentar quando a gente vai para números de pessoas que têm dívidas em organizações maiores que cobram essas dívidas. Sabe o que isso mostra para todos nós? Nós temos um grande problema com o consumo. O consumo é um assunto que a gente precisa falar. E dentro dessa sociedade do espetáculo, onde tudo precisa ser visto, o consumo é uma das pedras que compõem esse grande espetáculo. Toda a nossa conversa aqui nessas próximas semanas vai girar em torno de um livro, o livro de Ageu. Um livro lá do Antigo Testamento, e eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, no capítulo 1. Antes de nós lermos, deixa eu situar você onde nós estamos nessa história. Nós somos, como povo de Deus, a história de Israel é sobre duas grandes escravidões. A primeira, no Egito, 400 anos escravos no Egito, até que Moisés vai, liberta o povo, esse povo ele se torna peregrino por todo o deserto, eles chegam à terra prometida e eles pedem um rei. Lembra essa história? Então, entra no período chamado de monarquia. O povo, eles têm um rei, mas sempre o povo se esquece do Senhor e vem tempos de calamidade. Por conta da idolatria do coração do povo de Deus, por conta da sua maldade, esse reino que era unido entre 12 tribos, ele se divide, ele racha em dois grandes territórios, o lado sul e o lado norte. O lado sul, que é onde nós estamos, com duas tribos, uma delas Judá, eles recebem essa palavra do profeta Ageu. O povo de Judá, ele foi escravo numa segunda grande escravidão, que foi na Babilônia. 70 anos na Babilônia, eles retornam da Babilônia e um primeiro povo começa a reconstrução do templo, mas eles desanimam. Trabalho demais, isso aqui vai custar muito, e eles param a reconstrução do templo. Quando a palavra de Deus vem a Ageu, é para que esse povo que estava vivendo, esquecendo do templo do Senhor, que eles pudessem se engajar nesse trabalho de reconstrução. E assim diz a palavra de Deus em Ageu, capítulo 1, a partir do verso 1, no segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu
a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto esta casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Até aqui a palavra de Deus. Nesse primeiro momento, a gente vai dividir as nossas leituras aqui em três grandes movimentos, que são três coisas que o profeta está fazendo ao conversar com o povo. A primeira é perceber quais são os problemas do consumo que são apontados aqui por Ageu. E, em primeiro lugar, o primeiro problema que ele aponta é a falta de compromisso. Olha o que o texto diz no verso 2. Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Parece algo assim, muito abstrato. Parece que o povo assim, ele está com um grande discernimento do tempo, não é? Olha só, esse aqui é o momento de eu viver a minha vida. Quando chegar o tempo do Senhor, aí eu vou me envolver com aquilo que Deus está fazendo na história. Aí sim eu vou puxar as mangas da minha camisa e vou trabalhar engajado com a obra de Deus. De certa forma, parece sim um discurso muito polido, mas é um discurso de um coração muito distante de Deus. É um discurso de um coração do povo de Judá que estava vivendo a sua vida como se Deus não existisse. Eles voltaram, eles perceberam o que Deus fez na história, mas eles viram, é trabalho demais. Para me envolver com isso aqui vai custar muito. É melhor que eu não me envolva nisso, nesse momento. Isso parece um pouco com a nossa história. Já aconteceu com você? O tempo de cuidar da minha vida vai chegar, mas não é agora. O tempo de resolver os problemas do meu casamento vai chegar, mas não é nesse momento que eu estou vivendo. O momento de resolver as crises que eu tenho comigo vai chegar, mas não é nesse momento. Às vezes o que falta para nós é isso, é compromisso com a história maior, é compromisso com Jesus. É perceber que talvez nós estamos como aquele templo, em ruínas, totalmente quebrados. Só que nós não temos esse compromisso de nos engajarmos com a obra de Deus, nos engajarmos com aquilo que Ele está fazendo na história. Esse é um problema que às vezes o consumo ele faz com a gente, porque a gente começa a viver a nossa vida como se Deus ele estivesse em outro tempo da nossa vida, né? Ele está em outro momento enquanto eu estou aqui. Mas veja, um segundo aspecto aqui que é apontado pelo profeta Ageu sobre o consumo é a imitação. Olha o que o verso 4 diz: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento? E para ilustrar isso, olha essas imagens aqui. É mais ou menos assim que o povo de Judá estava vivendo. Enquanto as casas dele de fino acabamento estavam assim, casas perfeitas, com os melhores materiais, uma construção bela, o templo do Senhor, o lugar onde habitava a presença de Deus, estava destruída, estava em ruínas. De onde vem esse coração do povo para eles cuidarem tão bem daquilo que é deles, mas não cuidarem tão bem daquilo que é do Senhor? Vem de uma ótica da escravidão da Babilônia. Quando eles ficaram escravos na Babilônia, o que eles viam é que os seus opressores eles tinham as melhores casas, eles tinham as melhores vidas. Então, se agora nós não somos mais escravos, por que nós não podemos cuidar de nós mesmos? Se agora nós estamos em outro momento da história, por que a gente não pode olhar um pouco para si e cuidar um pouco de si? Não tem nenhum problema, né, a gente cuidar da gente. É mandamento isso, né? Paulo escrevendo a Timóteo fala: cuida de ti e da doutrina, né? Cuidar de si é algo muito bom. O problema é quando a gente inverte essa ótica e a gente começa a
Pode voltar. A gente continua ali, cuidando apenas das nossas coisas. É quando a gente começa a imitar tudo que está à nossa volta, tudo que está na nossa cultura, tudo que a gente vê de belo e a gente começa a pegar para si. Esse é um grande problema que o consumo faz com o nosso coração. Primeiro a gente não tem compromisso, depois a gente começa a imitar essa ótica que tudo é para mim. Talvez se você olhasse para o seu coração nessa manhã e fosse sincero, as coisas que você faz, as coisas que você consome, você está imitando quem? Você está imitando essa história do povo de Deus ou de qualquer outro lugar? Agora sim, um terceiro aspecto é essa inversão das prioridades. A parte B desse texto fala: enquanto essa casa continua destruída. Não é apenas eles estarem imitando outras coisas e cuidando de si, mas eles colocam no mesmo lugar a casa de Deus, o lugar da presença de Jesus, está em ruínas, está destruído, mas você só está preocupado consigo mesmo. Isso parece um pouco com a nossa história? Como que está a sua vida espiritual? Como que está a sua vida com Jesus? Como que está as suas relações? Como que está o seu casamento? Como que está a sua vida consigo mesmo? Ela está destruída e você está tentando maquiar com esses lugares de fino acabamento, essas peças que podem, de certa forma, tampar o que está acontecendo do lado de dentro. Eu me lembro muito de uma imagem que eu vi, de um vídeo que eu vi, que tinha como se fosse um mofo no teto. E a pessoa, ela olhou, ela não se preocupou tanto com aquele mofo no teto, e o tempo foi passando e ela começou a ouvir alguns ruídos. E vendo aquela mancha, ela não entendia o que era aquilo. E ao chamar, depois de muito tempo, um corpo de bombeiros, eles foram lá e eles deram algumas cutucadas assim no teto. E quando eles cutucaram, caiu ali um ninho de cobras que estava naquele teto morando. 5 cobras que estavam morando naquele teto. Às vezes a nossa vida está desse jeito, né? A gente vai tampando as coisas, tentando viver a nossa vida, mas a gente não percebe que quanto mais a gente entra dentro do nosso coração, mais a gente vai percebendo aquilo que está acontecendo lá. Mais a gente vai percebendo os problemas que o consumo faz com a nossa vida e que nada dá conta de tapar o buraco do nosso coração. Olha só, o texto ele volta os olhos volta os seus olhos agora ao verso 6, que diz assim: a palavra de Deus, Ageu olha para o povo e leva a palavra de Deus. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Declara o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que ainda está destruída, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Se o primeiro movimento que o profeta Ageu ele está fazendo é apontar quais são os problemas do consumo, o segundo movimento que ele faz é apontar agora quais são os frutos que esse consumo ele faz na nossa vida. E o primeiro fruto desse consumo para nós é a frustração. Olha o que o verso 6 diz: vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Essa é uma grande dinâmica da vida. Porque a vida, a gente está justamente nessa ordem, né? Nós levantamos de manhã, nós vamos para o trabalho, nós trabalhamos lá as nossas 10 horas ou muito mais, nós chegamos na nossa casa, cansados, nós ligamos o Netflix, nós assistimos uma série, nós comemos um fast food, porque vai ser muito mais rápido, né, do que nós termos que cozinhar. Nós dormimos pouco, porque a gente não consegue descansar de tantas preocupações que tem em nossa mente, e a gente volta nessa rotina dia após dia.
a gente vive frustrado, porque tudo que a gente faz com tanto afinco, a gente trabalha tanto, não consegue satisfazer o nosso coração. Eu gosto de um mito da filosofia, que é o mito de Sísifo, que fala que um homem ele foi amaldiçoado pelos deuses a subir até o topo de uma montanha carregando uma grande rocha nas suas costas. Mas quando ele chega no topo da montanha, ele fala: agora sim, eu vou me livrar de tudo isso. Ele volta ao início com essa rocha nas costas. Essa é a dinâmica da vida pós-queda. Nós estamos trabalhando, nós estamos comendo, nós estamos fazendo o máximo que a gente pode, mas nada parece que consegue satisfazer o nosso coração. Parece que sempre há um buraco em nosso coração, que a gente sempre está com fome. Já aconteceu isso com você? Você não foi num rodízio de pizza, comeu 25 pedaços de pizza, chegou em casa e pensou: poxa vida, um chocolatinho agora ia bem, não é? Nós somos pessoas famintas. Nós sempre temos fome. E essa é uma dinâmica justamente que se encontra com aquela conversa de Jesus. Comida, bebida, vestimenta. O povo come e não satisfaz. Bebe, mas não satisfaz. Usa roupas, mas elas não se aquecem. E Jesus fala: mas eu sei o que os meus filhos precisam. Eu sei exatamente o que eles necessitam antes mesmo deles pedirem. E todas essas coisas, fiquem tranquilos, que vocês terão. Jesus ele quebra essa ótica da frustração. Mas Ageu está apontando para eles. Enquanto nós vivermos a nossa vida achando que são essas coisas que vão trazer satisfação para o nosso coração, a gente nunca vai chegar lá. A gente nunca vai encontrar esse lugar de descanso, porque nós podemos ir nos melhores restaurantes dessa cidade, nós podemos comprar as melhores roupas, mas mesmo assim nós vamos lidar com um vazio no nosso coração, que nada disso é capaz de tampar. Mas veja, o segundo problema do consumo é a escravidão. Aquele que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. A imagem que Ageu tem é como se ele tivesse várias moedas em suas mãos e eles colocassem nos bolsos, mas os bolsos estavam todos furados e tudo isso caiu. Talvez isso acontece com todos nós no quinto dia útil, não é? A gente recebe o nosso salário e a gente começa a pegar a nossa planilha e começa a dar o cheque, cheque, cheque. A hora que a gente olha para a nossa conta, fala: ué, por que agora está negativo? Essa é a dinâmica da escravidão. A gente trabalha, 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 mas nada consegue tampar. A gente tenta consumir, a gente tenta se satisfazer, mas tudo isso nos escraviza. Tudo isso nos torna apenas alguém que está trabalhando para algo, né? Nós trabalhamos para alguém, mas nada disso consegue resolver os nossos problemas. E o fim de todos esses frutos que são apontados é a crise existencial. Olha como estava a expectativa do povo. Vocês esperavam muito, mas veio pouco em comparação àquilo que vocês queriam. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um vento. Sabe qual que é a maior crise que nós temos? É perceber que Deus, na sua história, Ele está parando a nossa rotina, a forma como a gente está vivendo, para mostrar: não é assim que a gente vive. Existe um modelo de vida muito melhor do que essa dinâmica. Tudo isso aqui está sendo dissipado com um vento, é como se a gente não conseguisse segurar nenhuma dessas coisas. A crise existencial que nós temos, a crise de identidade que nós temos, não é uma falta de algo que a gente possa consumir, é falta de alguém que possa nos preencher, completar o nosso coração. Enquanto isso não for real para todos nós, nós ainda não vamos perceber o que nós estamos perdendo. A partir daqui, a conversa ela muda. Porque quando a gente vive nessa dinâmica da escravidão, esse autor, David Foster Wallace, ele diz que os ídolos eles são como uma sanguessuga. Essa dinâmica, ela nos come vivo. Ela acaba com a nossa vida. Quanto mais você se dobra a algo mais parecido com esse algo que você se dobra, você se torna. Ageu, ele tem isso em mente. Ageu, ele está conversando com um povo que fez da sua vida um espetáculo e que percebeu, nada disso resolveu. Mas como que Deus ele entra nessa história para conversar com o povo
em um tom diferente. Olha o que o Ageu segue dizendo através da palavra do Senhor. Verso 7 diz: assim diz o Senhor, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte e tragam madeira, construam a minha casa para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. Verso 13: então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Aqui a gente vai ter uma conversa muito importante com o profeta Ageu, que é a gente perceber quais atitudes, então, Deus requer de nós frente ao consumo. Eu tenho 4 respostas para você. A primeira é uma atitude de autoexame. Verso 7 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Se todos esses problemas que foram apontados aqui pelo profeta, se todos os frutos que foram trazidos aqui pelo profeta não dão conta de resolver a nossa vida, o que de fato dará? O que a gente pode fazer para resolver todos esses dilemas? É olhar de fato para dentro. É perceber, olha aonde eu cheguei vivendo desse jeito. A palavra vejam aqui, a palavra hebraica rinê, ela fala sobre um olhar atentamente. É um olhar clínico assim. É como se você fosse um pintor e você usasse uma lanterna para olhar para as paredes para ver aonde há deformidades, aonde estão os problemas. É um convite que Deus está fazendo para todos nós. É perceber, se vivendo desse jeito, com esses hábitos, nessa dinâmica, não está resolvendo o meu problema, qual é o ruído que eu tenho? O que de fato está no meu coração? Por que essas coisas me incomodam tanto? Por que eu preciso de todas essas coisas para saciar o meu coração? É um convite que Jesus faz para todos nós. É um convite de autoexame. É um convite para se avaliar. Tem um autor que eu gosto muito, Henry Nouwen, ele fala que esse encontro de autoexame é um encontro consigo mesmo. É um encontro que só acontece no silêncio. É um encontro onde você percebe o seu vazio, você percebe os seus ruídos, você percebe o que está fora de ordem, você percebe o porquê que algumas coisas são tão caras para você. E é nesse lugar que você consegue, a partir daqui, ver: Jesus está me convidando para me encontrar com Ele. Jesus está me convidando para abraçá-lo na história. Mas a segunda atitude é uma atitude de mudança de direção. Olha a palavra que veio ao povo: subam ao monte e tragam madeira. Se vocês estavam vivendo aqui apenas cuidando das suas casas, trazendo as melhores coisas para cuidar das suas casas, as melhores ferramentas, os melhores utensílios para colocar nas suas casas, agora mudem para onde vocês estão indo. Vá em direção a esse monte e traga de lá as peças que são importantes. É um convite para nós de arrependimento. Quando a gente fala sobre mudar a direção, se eu estou indo para cá e aqui tem um buraco, Deus está me convidando para mudar a forma como eu vivo, a forma como eu penso, a forma como eu me relaciono com as pessoas, a forma como eu me relaciono comigo, a forma como eu me relaciono com o meu trabalho. É um convite para todos nós. Mude a forma como você está vivendo. Não tem como a gente esperar que a gente vai obter novos resultados fazendo as mesmas coisas. Se a sua vida toda você tem tratado o seu casamento do mesmo jeito e não está dando certo, não é parar o seu casamento que vai resolver, mas é mudar a forma como vocês vivem. É colocar Jesus no centro dessa história. É mudar a forma como você está vivendo aqui e agora. É isso que vai trazer solução para todos os seus maiores dilemas, os seus problemas. É mudar a forma como você vive. Mas veja, a terceira atitude é uma atitude de obediência. Não é apenas mudar a direção, mas é se envolver. Olha o que o verso 8 diz: construam a minha casa para que eu me alegre e nela seja glorificado. Deus está olhando para aquele povo que está cuidando apenas de si, que está vivendo uma vida consumista, e agora Ele está dizendo: se engajem,
se engajem naquilo que está acontecendo na história. Está vendo todas essas peças que vocês trouxeram? Todas essas madeiras que vocês trouxeram? Não é para que outra pessoa construa. Não, é para que você possa se envolver com o que Deus está fazendo. Sabe, essa ordem não é só para eles. Essa é uma ordem para nós. Porque para nós é muito mais fácil a gente pedir que líderes espirituais construam a nossa caminhada, não é? Não é muito mais fácil a gente terceirizar a nossa espiritualidade para outras pessoas? Fulano de tal, ore por mim, porque a minha vida está difícil. Estou passando uma prova lá no meu trabalho que só por Deus. Não é muito mais fácil a gente pedir que outras pessoas elas façam aquilo que Deus está convidando nós para fazermos? Deus está dando uma ordem: construam a minha casa. A casa do Senhor no Antigo Testamento nada mais é do que um lugar onde Deus habita. É um lugar onde a presença de Deus está. É onde Deus ele pode ser presenciado. Quando isso é encontrado por nós na história, é Deus olhar nos nossos olhos e dizer: construa um lugar onde Deus ele possa ser visto na sua vida, onde você possa perceber a presença de Jesus. E olha só o que acontece. Quando nós construímos esse lugar da presença de Deus, quem é glorificado é o próprio Deus. Quando nós nos envolvemos com aquilo que Deus está fazendo, Cristo é glorificado através da nossa vida. Esse é um grande e importante convite para nós. Prepare um lugar onde a presença de Deus está, para que você possa glorificar a Deus. Mas por fim, em quarto e último lugar, é uma atitude de confiança. O verso 13 diz: Eu estou com vocês, declara o Senhor. A parte final desse texto é um convite para a gente olhar para a aliança de Jesus, olhar para a aliança que Deus ele tem com o povo. O tema da aliança em toda a narrativa das Escrituras é um tema muito caro, é um tema muito importante. Deus está estabelecendo uma aliança que ele está assumindo as duas partes, sabendo, eu, como ser humano, com todos os meus pecados, com todas as minhas falhas, não vou dar conta de cumprir a minha parte. Por isso, Deus ele está assumindo essas duas partes. E o selo dessa aliança é a sua presença. Deus está presente entre nós. Deus está conosco. E é justamente essa atitude de confiarmos nessa aliança que todos nós somos convidados aqui. Ao olhar para toda essa história que a Geu está trabalhando, em toda essa sociedade que busca sim um espetáculo, o selo para todos nós é sabermos: Deus está conosco. Deus está presente. Não é você, mas é o próprio Deus. Nós temos a tendência em confiar em tantas outras coisas, em nós, na nossa força, mas não é isso que garante para nós o sustento e a vida. O que garante para todos nós na história é a presença de Jesus. E quando a gente olha para essa história, a partir de uma história muito maior, nós percebemos que Cristo, ele entra na história justamente para estar conosco, justamente para preparar um lugar para a sua presença. Cristo, ele entra na história para cuidar de cada um de nós, para estar conosco e para garantir para nós um lugar. Assim, para a gente caminhar para o fim, eu queria trazer uma lição prática de vida para nós, para essa semana, diante de uma sociedade do espetáculo, diante de tantas coisas que roubam o nosso olhar. O convite para a gente é mudar a forma como a gente está vivendo. É uma prática que traz, de fato, para nós, uma mudança de direção. Por isso eu queria falar um pouco sobre disciplinas espirituais nessa prática de vida para você. Tem autores que eles dividem as disciplinas espirituais em três grandes áreas: disciplinas interiores,
exteriores e disciplinas comunitárias. Em cada domingo dessa série, a gente vai olhar para um desses aspectos hoje, a gente vai olhar para as disciplinas interiores e a gente vai olhar para a oração e o jejum. Na sua semana, gaste tempo com isso. Gaste tempo com oração. Quando a gente fala sobre jejum, talvez a gente pense, poxa vida, é só eu deixar um período da minha vida ou período da minha semana sem determinado alimento. Só que mais do que isso, o jejum ele fala sobre as ânsias que há no nosso coração, os ruídos que existem dentro de nós e que clamam para ser consumidos. Um autor, Dallas Willard, ele fala o seguinte sobre jejum: o jejum pode se revelar como usamos o prazer de comer para diminuir o desconforto causado pela falta de fé e pelas atitudes insensatas, como a falta de dignidade e trabalho sem sentido. O convite para nós é perceber: eu tenho ruídos, eu tenho coisas que me atrapalham na minha caminhada. E quando a gente começa a praticar essas disciplinas, nós estamos convidando Jesus para ter um encontro conosco, para Ele nos encontrar nessa história. E talvez você olhe para tudo isso e fale: eu não consigo fazer isso. Uma boa notícia para nós é que Jesus ele já sabia disso. E por isso que a sua morte e ressurreição garante para todos nós a possibilidade de estarmos perto dele. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui, de nós refletirmos na tua palavra. Peço nesse momento, Senhor, que o Senhor visite a nossa vida, o nosso coração, os nossos ruídos interiores e que o Senhor nos ajude a te amar, nos ajude a te obedecer, nos ajude a andar no seu caminho, nos abrace na história, Senhor. Faça oração no nome de Jesus. Amém.